Fala galera do Meteoro Repórter! Hoje a gente vai dar uma variada um pouco nas pautas. A gente já fez uma entrevista aqui com a Bárbara Gutierrez sobre a ida dela justamente para uma viagem internacional, falando um pouquinho de lifestyle, falando um pouquinho de games indies. E hoje a gente vai falar com uma jornalista que eu admiro bastante, que hoje é head de PR da Masamune. A Carol Costa fez história lá no IGN Brasil, no Omelete, e hoje ela faz provavelmente os melhores conteúdos em games pro Instagram. A gente vai chamar a Carol para saber um pouquinho da rotina dela de produção de conteúdo, saber um pouco dos atuais trabalhos dela. Estou muito feliz aqui dela ter topado esse convite depois da nossa vinheta. Vamos lá. Carol, tô muito feliz que você topou o convite. Que bom que você ficou feliz aqui do Meteoro Brasil te convidar para essa entrevista. Como é que você tá? Tudo bom? Eu tô bem, e você? Obrigada aí pelas boas-vindas, tão gentil. Imagina. Prazer falar com você novamente. Carol, a gente estava conversando nos bastidores, né, sobre essa questão das mudanças no mercado, e você tem feito um conteúdo que eu considero assim... A gente estava falando de gravação de vídeo, né? Como gravar vídeos curtos, explicando jogos, às vezes de uma maneira bem humorada, às vezes de uma maneira até profunda. Nunca esqueço o vídeo que você gravou, por exemplo, de um jogo sobre doguinhos indo pro além, e você... Eu senti ali que você quase chorou na gravação. Quase? Eu chorei! Foi de 15 takes, né? Foi bem por aí, foi um dos vídeos mais difíceis de gravar, assim. Eu começo o vídeo de uma forma, você vê no final, já tô toda maquiagem borrada, enfim. Mas, tem sido uma aprendizagem diária, assim. Entrar um pouco nesses moldes de gravar vídeo hoje em dia, né? Total. E é uma coisa, como é que você concilia? Porque a gente tava falando nos bastidores, né? Hoje você é head de PR, você tá do outro lado do balcão, não é aquela coisa do jornalista que faz as notas, mas você coordena uma equipe que tá lançando Scott Pilgrim, que lançou Nioh 3, que lançou o melhor jogo da Marvel do ano passado, Marvel Cosmic, que eu joguei bastante. E você lida com jogos indies, você lida com jogos médio para grandes. Como é que é essa rotina e ao mesmo tempo encaixando gravação de vídeo? É bem doido, assim. Falando primeiro da parte de produção de conteúdo em Instagram, eu sinto que eu ainda tô me organizando, na verdade, né? Eu comecei a postar vídeo lá mais como um hobby mesmo. E eu acho que isso é um ponto importante também de trazer, porque eu sinto que eu posso me dar ao luxo de postar sem me preocupar tanto com o algoritmo e tudo mais, porque atualmente essa não é a minha fonte de renda, né? Eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de falar sobre jogos, e é isso, assim. Então, se eu vejo algum jogo que me chama atenção, se eu acho alguma pérola escondida na Steam, alguma demo de um jogo desconhecido que eu acho que tem algum potencial e tudo mais, eu vou, gravo e posto. Às vezes dá view, às vezes não. Às vezes é um conteúdo que vai fraco, mas ok, assim. Você também tira as curtidas do Instagram também, para não ter nenhuma pressão em cima disso, né? Para mim, inclusive, porque eu acho que eu me coloco, às vezes, eu me colocava, né? É uma coisa que eu tento mudar. Essa pressão de tipo, poxa, eu tenho que fazer, tem que ser um sucesso absoluto, né? E hoje eu entendo que não, assim, eu tentei mudar minha forma de produção justamente por conta disso, porque é claro que se essa fosse minha fonte de renda principal, eu teria que ter uma outra dinâmica, né? Uma periodicidade diferente, uma seleção de pautas bem diferente. Então eu me permito fazer o que eu chamo de um hobby profissionalizado, né? Porque eu tô fazendo isso porque eu gosto, porque eu quero, porque eu acho bacana, assim, compartilhar vivências, opiniões e ter outras pessoas que podem interagir com isso, concordando ou não, mas não é a minha fonte principal, né? Não é o meu trabalho principal. Meu trabalho principal hoje é como PR na Masamune. Então eu acho que isso me coloca numa posição que eu diria confortável de poder fazer minha produção de conteúdo despretensiosamente, né? E isso é uma coisa que eu tenho que internalizar para mim também, né? Porque como eu vim de uma rotina do IGN, do Omelete, de fazer... Você trabalhou nos dois maiores portais de entretenimento e você, nas duas empresas, você era o rosto delas.
fazia vídeo todo santo dia, né? Eu fiquei 5 anos no IGN na frente do Daily Fix fazendo vídeos todo santo segunda a sexta. Então, por mais que isso seja uma coisa muito naturalizada já para mim, já é uma parte da rotina, eu também não queria ter essa pressão. Até porque eu acho que um pouco é isso, né? Eu não sou só a Carol da frente do vídeo, eu também sou a Carol que é head de PR de uma agência e eu tenho outras skills que não estão na frente da câmera, não estão para todo mundo ver, mas está para minha equipe ou para os outros lugares que eu trabalho. Então, eu vejo a minha produção de conteúdo hoje como uma parte, né? Uma parcela do que eu gosto de fazer e digamos, uma perpetuação do que eu já vinha fazendo. Mas eu me considero, como disse, acho que eu tenho esse luxo de poder fazer coisas que às vezes não vão dar certo e tudo bem, assim. E às vezes vão ser legais, às vezes vão fazer, tipo, para 2026 agora, eu pretendo continuar postando os vídeos de dicas, né, de jogos que eu vejo por aí, que eu acho interessantes. Geralmente são jogos independentes, porque além de trabalhar muito com isso no dia a dia, eu também acho que são de mais fácil acesso, até por uma questão de preço, e também porque a gente já tem aí muitos influenciadores muito maiores do que eu, falando de vários jogos mainstream todos os dias. Mas eu também tô com novas ideias de quadros, assim, de vídeos para fazer, talvez testar coisas um pouco mais amplas, porque eu tento fazer sempre nesse formato de vídeos rápidos, porque encaixa mais fácil na minha rotina, e 2, porque, né, é o que a plataforma pede, ensina que a gente tem que fazer. Mas eu também gosto, eu sinto falta de fazer conteúdos um pouco mais aprofundados também, e tô com algumas ideias aí, falar de jogos retrô, algumas coisas assim, mas é isso, sem pressão. Eu tento não colocar essa pressão, porque aí eu acho que tira a graça justamente da minha proposta, que é fazer porque eu gosto, entendeu? É interessante você falar isso do você faz porque você gosta. Engraçado essa percepção também errada que o algoritmo nos traz, né? Porque a gente olha, se você vai fazer uma coisa principalmente você vai trabalhar para uma empresa grande ou uma empresa que cobra rendimento, você olha sempre para o número de likes, de compartilhamentos, de visualizações, você olha para as métricas, né? Mas é engraçado que seu trabalho, eu vejo duas coisas nele. Primeiro, é o melhor portfólio, assim, porque você está fazendo coisas que você gosta e deixam bem claro o que você gosta de fazer profissionalmente, como tirar o melhor daquilo. E eu imagino que não seja um alcance gigantesco, mas para o meu algoritmo do Instagram, os seus vídeos são a melhor forma de eu, às vezes, saber conteúdos que você, às vezes, vai disparar de divulgação da Masamune sem, às vezes, olhar o meu e-mail, porque o meu e-mail é a mais absoluta anarquia. Eu recebo coisas de você até Supremo Tribunal Federal e o negócio se embola no meio dos recebidos. Sim. Então, eu acho que essa coisa de fazer a coisa porque você gosta coloca um pouco mais a coisa nos eixos, né? Acho que o algoritmo, ele desumaniza um pouco a gente, né, Carol? Não sei se você... O que você pensa? Eu concordo, mas eu também entendo que quem tá nesse bolo, né, não tem muito como fugir, é meio que vítima do que tá fazendo. Então, é por isso que eu falo que eu deixo muito claro isso, que a minha produção de conteúdo, ela não é pautada assim, vou pegar isso como exemplo para fazer dar certo no Instagram, porque eu não tô focando nisso, entendeu? Claro. Não é esse o exemplo. Então, mas como você disse, quando você tá trabalhando para um veículo grande, os objetivos são outros, né? A visualização, o número, o engajamento, ele conta muito mais. E para quem é criador de conteúdo independente também e tem isso como fonte principal, a mesma coisa. Entendi. Outra coisa que eu ia te perguntar, Carol, o que você, assim, que é aquela coisa, ainda fazendo o Instagram só para você curtir e mais mostrando um pouco de jogos que você gosta e das marcas, como é que tá um pouco esse negócio de você jogar você ainda joga no tempo livre ou tudo tem que virar necessariamente conteúdo, ou você de repente pega uma coisa que você gostou muito no off e transforma num conteúdo no Instagram? Como é que é um pouco isso? Como é que o trabalho da Masamune, como é que você consegue separar o que é trabalho como PR e o que é o que você faz no seu tempo livre? Porque eu lembro da nossa última conversa, a gente gosta do que a gente faz, né? E isso é complicado de separar, né? Sim, começando por essa questão da agência, eu acho que tem uma coisa que eu tento ter para mim, que é
é o limite ético e o cuidado também, porque assim, eu não crio conteúdo de análise ou review de jogo em que eu trabalho como PR, assim como eu também não vou falar mal desse jogo, né, por Claro. motivos óbvios. Então, eu tento ter um limite ali de todo o conteúdo que eu faço de jogos que eu estou trabalhando com a Masamune, é muito mais uma indicação, é muito mais tipo, olha que legal isso que tá vindo. E são jogos que eu realmente estou empolgada para fazer, porque senão eu acho que eu ia estar ferindo a minha ética, sabe? De fazer. Justamente, se o meu Instagram é o espaço em que eu não tenho essa pressão, que eu posso falar do que eu quero, do que eu gosto e da forma que, sem ter um veículo, né, uma cabeça acima ali ditando o que eu preciso fazer, eu tento ser o mais verdadeira possível. Então, primeiro de tudo, acho que é importante eu deixar isso claro, que eu sempre tento ter essa limitação, eu não faço um review de um jogo que eu estou trabalhando, porque isso não seria bacana. Sim. Então, eu tento separar o meu trabalho de PR com a criação de conteúdo, porque em um eu respondo como agência e outro eu sou a Carol, né? Mas tem essa ajuda mesmo, porque muitos dos vídeos, né, que eu tô fazendo sobre jogos que eu trabalhei, sei lá, eu mesma que traduzi o release. O conteúdo ali que foi pro e-mail que você recebeu como release é o conteúdo que eu também tô reaproveitando pro meu vídeo, porque foi eu mesma que fiz. Então eu só passo aquilo para uma segunda versão minha, né? De tipo, a versão empolgada ali de falar daquilo que eu sentei. E às vezes você coloca algumas coisas que você não poderia colocar no release, que são suas opiniões As minhas opiniões, uma coisa mais, assim, espontânea, né? Porque o release, ele tem um perfil, geralmente, muito mais informativo, e ali eu consigo trazer do tipo... Carol, você mencionou o Scott Pilgrim antes, a Carol tá empolgadaça para jogar com isso, mas a Carol PR também tá muito empolgada de trabalhar com isso, sabe? Então eu vejo que é quase. A Carol do Instagram está contra o mundo, a Carol PR está apenas querendo divulgar o Scott. Exatamente, eu acho que é quase que uma extensão de um trabalho que eu já tô fazendo, entendeu? Eu vejo as duas coisas assim, meio que se encontrando, mas acho que tem esses pontos em que eu separo por uma questão ética e tem o ponto em que eu uno, que é dessa facilidade, que se eu já tô com aquele conteúdo na mão, eu consigo, e às vezes até me preparar com antecedência, porque quando eu sei mais ou menos quando o jogo vai chegar, eu já consigo antes já me preparar, putz, vai ser legal falar sobre esse jogo em tal mês, vai ser legal, né? Isso me ajuda, assim, em questão de organização mesmo. E assim, a parte de PR também tem sido uma experiência maravilhosa, tá do outro lado do mercado, assim, acompanhando jogos que eu gosto, conhecendo mais do processo de comunicação, desde o anúncio do jogo até o pós-lançamento. Eu sinto que eu aprendo todo dia e isso, para mim, só soma na experiência de trabalhar com games. E a parte de jogar em si, eu, hoje em dia, sinto que é muito mais prazerosa do que na época que eu tinha que correr para entregar review, né? Que as pessoas... Esse é um ponto que a gente sempre fala, você sabe, acho que você já ouviu inúmeras vezes que deve ser muito legal. É o problema que eu estava no meu site. É terrível essa questão dos prazos do review. Eu, na verdade, assim, tem uma vantagem pelo fato de eu ser o editor, eu ainda consigo chutar um balde e falar, não, eu vou publicar quando eu tiver afim. Mas isso tem um prejuízo de audiência, né? Publica primeiro. É exatamente o que a gente estava falando, tipo, quando você precisa ser meio que vítima dessa situação. Então, quando você precisa correr contra o tempo, né? Você vai fazer o que é possível ali. E hoje eu consigo ver de uma forma diferente, assim. Eu consigo jogar com muito mais prazer. Ai, tá muito legal esse jogo. Olha que coisa muito legal. Eu trouxe até pra galera ver um pouquinho também. Eu tava a gente tava conversando antes de entrar na gravação e eu comentei que eu tive a chance de jogar na Gamescom, assim, e é muito divertido o jogo pra você jogar com a galera também. Mas é isso, hoje eu vejo o ato de jogar de uma forma um pouco mais prazerosa, mas eu me policio também para não cair nessa. Por exemplo, fim do ano, eu joguei muita coisa. Jogo antigo, jogo assim, não lançamento. Joguei o Marvel também inteiro. Peguei vários outros jogos, mas de Marvel eu já tinha falado. Aí eu comecei em janeiro, eu sentei e falei assim, o que eu vou escrever, né? De todos esses jogos que eu joguei. Aí eu pensei, calma, né? Vamos separar. Às vezes eu posso jogar só pela diversão mesmo, sem ter essa pressão. Então, acho que a boa parte do conteúdo que surge é muito... Eu não fui atrás pensando, vou escrever um conteúdo sobre isso. É muito mais essa pegada de tipo, putz, tava aqui à toa, vi esse jogo, assisti alguma transmissão, anotei o nome de um jogo que eu achei interessante, joguei a demo, vou falar sobre ele aqui.
Então, ou então se eu vejo algum jogo que não saiu ainda, mas tô assistindo algum evento que ele aparece, eu acho que isso é legal, eu trago também como conteúdo. Mas eu tenho jogos que eu jogo só por diversão. Eu ainda jogo muito Animal Crossing, Overwatch, porque quando assim, aquela coisa, eu não quero pensar em nada, vou sentar na frente, e eu não faço conteúdo sobre esses jogos, entendeu? Mas são jogos que eu tô aí todo santo dia usando um pouco do meu tempo para isso. Então eu tento separar também essa parte de jogar profissionalmente e jogar simplesmente porque eu gosto de jogar. Sim. Essa coisa a pressão dos reviews é uma coisa que eu fico vendo, assim, né? Porque há uma corrida quando tem grandes lançamentos de ser um dos primeiros a publicar, aí acontece vários casos de tipo acidental, ou às vezes o cara dá uma desleal de quebrar embargo, e aí aquela bagunça toda. E o problema todo que eu vejo é que saem textos, a gente estava falando bastante disso, né, Carol? A gente estava falando sobre redação em geral, né? Agora, com o avanço da IA generativa, as pessoas não estão mais escrevendo, cara. E aí é um negócio, saem materiais assim, tudo bem, beleza, pode ter milhões de views, assim, ou pode ter uma visualização razoável. Mas eu fico pensando, quem é que tá lendo isso, né? Quem é que tá se envolvendo com isso? Como é que você... Porque, do mesmo jeito, você falou, esse jogo me chamou a atenção por uma gameplay. Claro que as pessoas jogam por pressão da indústria aquele negócio correndo para gerar logo os vídeos. Mas muito provavelmente, às vezes, você se atrai por alguma gameplay porque aquele cara tem algum jeito curioso de jogar, teve alguma coisa ali no jogo que te chamou a atenção. E isso tá se perdendo um pouco, né? Claro que eu não tô desprezando que a indústria passa por uma crise, que tá tendo demissões e tal. Tudo isso pressiona por performance. Sim. Mas só performance vai ferrando a coisa, né? Eu acho que isso é frustrante, especialmente para quem tá fazendo isso, né? Para quem tá lá dentro, porque quando eu comecei a trabalhar com isso, mais de 10 anos aí, o que eu sempre via e o que se perpetuou por muito tempo é como jornalista de games gosta realmente de games. Diferente de outras áreas do jornalismo, não necessariamente as pessoas gostam daquilo que elas estão trabalhando. Às vezes você vai trabalhar, sei lá, jornalismo econômico, não é que, pelo amor de Deus, você ama a economia, mas às vezes é uma coisa que, sabe... Só que games eu acho que tem essa particularidade de que todo mundo que eu vejo que trabalha com jornalismo de games é porque gosta de games. Então, é triste ver que com o tempo e com essa desumanização do conteúdo, a gente perde justamente aquilo que nos ligou lá atrás a essa profissão, que é o gosto, que é o prazer, que é... sabe? Que é você se sentir ali parte de um negócio diferente e trazer sua experiência também. Hoje, eu acho que boa parte das pessoas que me acompanham, eles não são seguidores novos, são seguidores da época lá do IGN, do Omelete também, mas que muitas vezes mandavam mensagens justamente dizendo, eu gosto da forma que você escreve porque eu penso desse jeito. Só que se você desumaniza isso, com qual que é a sua relação, né? O leitor vai ter relação com o quê? Se aquele texto não foi escrito pelo seu sentimento, pela sua experiência humana. Da onde que você cria um vínculo? Com o que você vai criar um vínculo se está tudo tão automatizado assim, né? Então é uma coisa que me preocupa e eu acho que é triste, na verdade. E acho que quem está também... Eu não trabalho mais em redação, né? A gente estava também comentando antes aqui como as coisas mudaram tão rápido. E eu não imagino, eu acho que se eu entrasse numa redação hoje, as coisas iam ser muito diferentes do que era há 5 anos. E eu consigo, vendo os meus colegas, sentir também essa frustração de, poxa vida, né? Para onde que a gente está caminhando, né? Porque também, eventualmente, o público dita aquilo que quer ver. E se as pessoas quiserem só ver conteúdo raso, você não tem muito como fugir, a não ser fazer conteúdo raso. Isso é triste mesmo, né? A gente não tem como fugir, mas é uma coisa também. Aí vem outra questão, porque consumir esses conteúdos muito rasos, ou pior, que assim, o raso pelo raso, é o que eu tô falando. Você faz um Instagram e você tá falando assim, eu tô fazendo porque eu gosto. São vídeos bem ou mal curtos, são vídeos, inclusive, que muita gente entra na corrida por audiência e faz as maiores loucuras no Instagram atrás de viralizar, e irritar e entrar numa trend, fazem isso no TikTok, fazem isso em quase todas as redes sociais que abarcam vídeos curtos, fazem às vezes até mesmo no YouTube. Os canais de shorts são menores,
mas existem também por aqui. Mas uma coisa que eu fico pensando, assim, o duro não é ser raso ou ser profundo, eu nem tenho mais a ilusão, assim, do tipo, eu vou fazer um jornalismo. Claro que eu adoro quando eu fiz reportagens de várias páginas. Mas eu fico pensando, assim, o duro é quando é artificial o conteúdo, feito às vezes por IA generativa, e é repleto de erros, cara. A gente não tá mais se corrigindo, a gente não tá, às vezes, procurando o contexto das coisas que a gente tá noticiando e resenhando e falando a respeito. E aí vira uma coisa que, claro, a gente tem que entregar o que o público quer. Mas, assim, até onde a gente também não tá provocando um pouco esse público do tipo, cara, sim, é só isso que você quer? É uma coisa delicada mesmo. Eu acho que esse é um dos pontos que me deixava um pouco frustrado, assim, na produção de conteúdo para veículos grandes, porque às vezes dava essa sensação de guerra perdida, né? Eu entendo. E você que está em redação ainda, você sabe muito bem. Não, é terrível. Eu tenho ainda o privilégio que eu cubro outras editorias, mas assim, cara, é uma questão que a gente tem que se fazer. E aí eu converso, às vezes, até com gente da área do direito. As decisões, por exemplo, em direito estão sendo tomadas pelo ChatGPT. Cara, é isso mesmo que vocês querem? Porque, assim, tá saindo um monte de erro, de informação incorreta. E aí é o que você falou, como o game ele lida com o entretenimento, com o que a gente gosta, com os afetos, né? Exato. A gente cria um afeto dessensibilizado, né? Exatamente. Assim, boa parte do conteúdo... que nas perguntas que eu te mandei antes, tinha nada disso, né? Tá ótimo. A gente se enfela, hein? Muito do conteúdo que eu produzo, assim, que é rápido, é justamente... eu não tento fazer uma crítica gigante num conteúdo de 1 minuto, justamente porque seria incoerente. Eu não acho que você consegue ser muito aprofundado num conteúdo que é para ser digerido facilmente. E é por isso que esses são meus vídeos de indicação, que é aquela coisa, olha que legal esse jogo, ele é sobre isso, tipo, me chamou a atenção por conta daquilo, e aí quando eu sinto que me pega de uma forma diferente, eu tento colocar o meu ali. Mas eu sei que esse não é o conteúdo aprofundado, né? Esse é o conteúdo justamente que cabe dentro de um Instagram. Mas às vezes eu tento também fugir um pouco disso, fazendo outros tipos de conteúdo, ou entrevista, como foi a entrevista com David Wise, né, compositor aí de grandes trilhas sonoras, incluindo o querido Donkey Kong, que é um dos meus jogos preferidos, o Country. Eu gosto mais do 3, mas eu sei que o 2 é o mais queridinho. O próprio Renato também, para falar de Amazônia. Então... Renatão de Giovanni. Que foram vídeos maiores, que são vídeos de entrevista, e ali o foco também não era, vai ser um vídeo curto, né, para bombar, vai ser um vídeo mais informativo. Então, é como eu disse, são vídeos que eu tô fazendo justamente porque eu sei, não, aqui é o espaço para ser uma coisa maior, não para o algoritmo, mas para ter um conteúdo um pouco mais aprofundado, uma conversa e tudo mais. Eu acho que às vezes é tentar achar esse equilíbrio, mas com essa sensação que constantemente você pode ser punido pela plataforma, porque você não está entregando, sabe, exatamente o que vai fazer viralizar, né? Essa ideia de viralizar, de tudo ser um hype, é uma coisa que eu acho que para a gente que veio de uma outra geração também, dentro do próprio jornalismo, também é difícil, assim, né, de entender, de aceitar, assim. É engraçado, às vezes me dá umas ideias doidas, assim, aí eu faço um vídeo mais humorado, um POV, uma coisa assim, que a ideia, a produção, a edição, tudo, eu fiz em menos de 5 minutos, e aí o negócio estoura. Eu falo, caramba, e aquele que você tava na cabeça. Eu fiquei meses falando com o David Wise até conseguir gravar, assim, mas foi um vídeo legal, mas assim, é muito engraçado isso, que realmente pra gente, eu acho que talvez para quem já tá integrado, já começou com as coisas dessa forma, é mais natural, mas eu acho que pra gente é esse choque, né? Como assim? O negócio que eu fiz em 5 minutos deu muito mais certo, né? É bem doido. Porque é isso, né? E aí, ao lado, essa imprevisibilidade é a face humana do nosso produção de conteúdo. A gente não sabe, assim, a gente pode criar métricas, tem glitches, tem... Como nos jogos, né? Tem sempre uma dica, alguma coisinha que você pode ali, um meio de cortar caminho, de jogar melhor, mas tem sempre o imponderável, assim. Às vezes você vai ficar conhecido por uma coisa que você menos espera. Tem uma pergunta para te fazer. Aliás, 3 em uma.
Dentro da Masamune, qual jogo você mais gostou de trabalhar a divulgação? Queria saber isso. No IGN, qual que foi a matéria que você mais gostou de fazer? E no Omelete, qual que foi a matéria que você mais gostou de fazer? Meu Deus, primeiro que eu não sei nem se tem memória. Eu tô lembrado, não tem problema não. Para tudo isso. Cara, ó, no Omelete eu fiz entrevistas que foram muito legais, assim. Entrevistei Natalie Portman, pra Thor, entrevistei a... Pra você que é cinéfila, deve ter sido horrível, né? Oi? Pra você que é cinéfila, deve ter sido horrível, né, cara? É muito legal, assim, tipo, foram oportunidades que eu entrevistei acho que Irma Vellani, que fez a Kamala Khan, né, na série, e eu gostava muito dos quadrinhos da Miss Marvel, e assim, foi uma entrevista muito legal que eu tenho no coração, porque ela estava muito empolgada, e ela até comentou, assim, fora da gravação, né, que, tipo, era a primeira vez que ela estava vivendo aquilo, né, e acho que isso foi muito bacana, foi muito divertido. No IGN eu tenho muito carinho da época do IGN Indie, que foi um quadro que infelizmente não durou muito, foram algumas edições, mas que era feito com muito amor por toda a equipe. Foi assim, surgiu numa ideia, mas a gente chegou a ir gravar num sábado, assim, o piloto, porque todo mundo ali, pessoal para gravar edição, estava envolvido, assim, vamos fazer dar certo, vamos ir, vamos fazer. Então, assim, eu tenho muito carinho de todo mundo que se dedicou para essa ideia meio maluca que surgiu ali. Foi muito... Você matar saudades. Ela foi uma fofa, uma pessoa incrível, assim. E eu ficava super nervosa nas entrevistas, mas ela me deixou extremamente à vontade, calma. Respondeu super... Fora que a personagem também, poxa, é incrível, assim, e ela fazia uma personagem adolescente. Essas entrevistas eram muito legais, assim, que a gente mesclava a entrevista com informações da série, do filme, e foi bem legal mesmo. Tinha aquela coisa meio que de dar contexto, não era só o cru, né? E você falou do IGN Indie, eu lembro com muita saudade daquele seu quadro. E infelizmente eu não vou poder mostrar aqui. Isso é importante, viu, veículos de comunicação, a questão da memória, assim, eu gosto de ver também meus trabalhos antigos, não façam isso com os colegas, é bem complicado. É triste, fica no coração, assim, mas é complicado. Foi muito... É por isso que eu gosto sempre de lembrar que teve uma equipe muito engajada nisso, inclusive para ir num fim de semana fazer, porque era carinho ali colocado e saudades mesmo. Mas foi muito legal, assim, eu falei... Era uma coisa mais ensaio, e era uma coisa totalmente fora da curva, e por isso que era legal, assim, era uma leitura do jogo mais sentimental, assim, e os comentários eram sempre muito bacanas, assim, a galera tinha uma troca muito grande, sabe? Acho que também gostei muito de fazer o review de Red Dead Redemption 2, porque era um jogo que eu tava muito... que você jogou pouco, né? Que eu joguei umas 7 vezes só, e até hoje é um conteúdo que eu recebo, às vezes, mensagem... Jura? No Instagram, de gente falando, eu li o seu review e achei legal, assim, é muito doido, assim. Eu fiz bastante carinho ali também. Eu lembro que quando eu escrevi o texto, eu separei as sessões, assim, de comentários com títulos de filmes do Velho Oeste, então também uni um pouco dessa coisa de cinema, assim, porque é um jogo extremamente cinematográfico. Você chegou a fazer um ensaio de cosplay inspirado em... Minha versão de John Marston, Joanna Marston. Joanna Marston. Uma coisa que eu ia te perguntar, você sente saudades dessa fase cosplay? Então, o negócio do cosplay foi muito doido, assim, porque surgiu como do nada, assim, foi meio que um extra, né? Uma side quest, assim, surgiu bem na época do IGN por conta da Eloy, de Horizon. Um dia surgiu essa ideia, eu fiz o cosplay, a gente fez um vídeo, o pessoal gostou, e aí a gente continuou, assim, o pessoal veio pedir mais personagens, faz não sei quem, faz não sei o que lá, e aí virou um quadro, né? Em que eu escolhi algumas personagens, também eram sempre personagens que eu gostava, então uma coisa que eu queria deixar claro, porque, né,
Eu falava, eu não vou me vestir de alguém que eu não acho legal. E não era só pelo cosplay, né? Era um quadro em que eu aproveitava para falar daquela personagem em si. Tipo, sei lá, falar da... Eu lembro que a gente fez Tracer, a gente fez da Zelda, o próprio John Marston, mas aí eu brinquei... A Gwen Stacy de Spider-Man também, né? Isso, a Gwen... Então tinha... Era uma coisa meio esporádica, às vezes publicitária, não era... sempre foi um extra, assim. E aí depois eu cheguei a fazer outras vezes também fora, por gosto. Só que não é uma coisa assim que eu tenho interesse em continuar fazendo, porque também exige muito tempo, dinheiro, dedicação. Assim, foi legal enquanto durou e foi uma experiência bacana, assim. A recepção do público sempre foi muito, muito carinhosa, assim. Foi bem E de uma certa forma também aprofundou o que você já vinha fazendo, né? Essa questão de explicar, por exemplo, a lore dos jogos, você meio que viveu um pouco, né? Essa coisa de brincar um pouco com esse produto que a gente gosta tanto, né? Eu acho que assim, a partir do momento que você começa a trabalhar especialmente com internet, você vai brincar com as possibilidades que aparecem ali. Você testa, é isso. Você vai vendo o que dá certo, o que não dá, o que talvez ninguém tá fazendo, que dá para fazer, o que outras pessoas fizeram que deu certo, que dá para fazer de uma forma adaptada. É um pouco isso também. Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Tipo, tem gente que acho que não gostava e tudo bem também. É aquilo. Você nunca vai conversar com absolutamente todo mundo, né? Mas sempre vai ter um público aqui ou ali que você consegue conversar ali e se interessa. Tipo, no programa de cosplay, a gente tinha não era só eu vestindo, mas tinha o trabalho da maquiadora, falando como que era, no caso do John Marston, por exemplo, né, que tem a cicatriz, tipo, como era fazer aquilo, o cosmaker explicando o tipo de material. Então não era para falar só com um público, mas eventualmente quem achava interessante, não necessariamente, eu faço cosplay, mas, poxa, que legal ver como é a produção disso, era essa intenção também, né, ser uma coisa mais ampla. Sim. Não, é essa coisa do tipo, você... E aí depois a gente vê, inclusive, marcas grandes, a PlayStation cansou de fazer campanhas e campanhas, teve a Nive também, várias. Sim. Fazendo que é uma forma de divulgação, e eu acho que também é uma moral enorme, assim, que o Brasil tem no cenário internacional, né? A gente tem as maiores marcas de games fazendo campanhas elaboradas para o nosso público, né? É bem interessante isso. Uma outra pergunta que eu ia te fazer, dentro de PR, você trabalhou nos maiores sites de jornalismo e do outro lado você está tendo contato direto com os desenvolvedores, né? Como é que é um pouco disso? É muito legal, é muito divertido, assim. É uma experiência. Eu acho que é a parte que eu mais gosto, na verdade, porque o PR, basicamente, muito do que eu tenho de bagagem, que é a comunicação, o jornalismo e o PR, ele anda lado a lado, né? Então, eu acho que o que é mais diferente para mim é justamente esse contato, acompanhar, sabe, lá atrás você sabe que aquele estúdio vai trabalhar com determinado jogo, que às vezes nem tem aquele nome ainda, é um nome ainda secreto, justamente para não vazar informações, aí você fica empolgado com aquilo. Acho que acompanhar todo esse processo tem sido muito bacana e me dá também mais base de entender o mercado, né? Entender mais ou menos, como eu falei, prazos. Estando desse lado, você olha muito mais para outros lançamentos, o que vai sair, se é o melhor momento para aquele jogo ser lançado ou não, ou você preparar ali o terreno, né, para recepção do público, porque o que a gente faz é justamente a ponte, né, com os jornalistas, para que isso chegue nos consumidores, né, pelos sites, pelos vídeos, né, enfim, pelo que eles vão consumir. E tem sido muito bacana, assim, acho que é legal conhecer um pouco mais, ver todos esses processos e até valorizar mais, porque você começa a entender, de fato, o quanto é desafiador você fazer um jogo e passar por todas essas etapas da produção até o lançamento, né? O lançamento é quando você consegue respirar aliviado e torcer para que venham as boas análises, assim, mas tem todo um processo antes, né? Depois também, é bem legal. É bem interessante. E deve dar aquele friozinho na barriga quando chega no final do jogo, dos créditos finais, está lá seu nome, Carol Costa. Muito. É muito legal, é emocionante. Várias vezes, assim, já encheu o olhinho, encheu d'água já. Carol, um prazerzão conversar contigo. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Acho que tranquilo.
Foi um ótimo papo, muito bom falar sobre o mercado, falar sobre coisas que a gente gosta. Obrigada pelo convite. Imagina, Carol Costa aqui com a gente, pessoal. Ah, uma última pergunta, que quase que eu esqueci. Dentro dos indies, cenário brasileiro, como é que você vê os jogos brasileiros hoje? Cara, o Brasil ele é o maior mercado de games da América Latina e um dos maiores do mundo quando a gente fala de consumo, né, dos consumidores. Eu acho triste que muita gente daqui às vezes não olhe tanto para as produções nacionais, né? Já que é um mercado tão consumidor, a gente também precisa dar essa atenção para a parte produtora, né? Mas eu acho que é algo que está sempre em evolução, pelo menos de quando eu comecei a trabalhar com jogos para cá, eu sinto que isso é um caminho em evolução mesmo. E como jogador, eu acho que tem muitos jogos legais aí recém-lançados e também a caminho. Tem alguns, assim, na minha lista que eu tenho muita expectativa. Um deles, inclusive, eu estou tendo a chance de trabalhar como PR, que é o Neve, do jogo da Ritos, pessoal incrível, né? Um jogo de sci-fi, terror aí, thriller, né? Com um foco narrativo bem forte, que é algo que eu gosto bastante, acho apaixonante, assim, esses jogos em que você consegue ir guiando a narrativa e se surpreendendo com as escolhas. Inclusive, né, tem a demo disponível na Steam para quem quiser jogar, e logo o jogo tá aí também. Então eu acho que assim, tem muita coisa bacana aqui no nosso mercado que eu sempre tenho muito prazer de jogar e agora de trabalhar junto também. Trabalhar diretamente em loco, você vai fazer às vezes o que jornalista às vezes se mata, né, para ser o primeiro a acompanhar. Não, você já tá lá, você já tá fazendo a assessoria, você já vai saber em primeira mão tudo que tá rolando. Exatamente. Carol, quero te chamar mais vezes, vamos manter esse bate-papo. Bom trabalho aí, querida. Obrigada pelo convite. Um beijo para todo mundo. Até mais, tchau, tchau. Carol Costa aqui do Meteoro Brasil, gente. Vamos de créditos finais. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.